sejam bem-vindos ao nosso UrbanView 2020, edição 2020. Para quem não sabe, o UrbanView foi criado em 2010 e nós, até 2015, tivemos pessoas, palestrantes, amigos, pensadores da cidade, convidados que vieram enriquecer esse nosso olhar sobre viver nas cidades, com tudo que existe no mundo, pensando em cidades inteligentes. Eu hoje estou muito feliz de receber aqui comigo Marcelo Ignatius, da SP Urbanismo, e Igor Melro, da Porte Engenharia. Essa dupla maravilhosa vai conversar comigo, um bate-papo super tranquilo, formal. Vocês todos podem, os espectadores podem fazer perguntas, nós vamos aqui, na medida do possível, ir respondendo, e se não respondermos ao vivo, sem dúvida, mandaremos para vocês as respostas, né? Eu queria, então, que o Marcelo se apresentasse, e depois o Igor se apresenta também, e eu vou começar com o Marcelo. Marcelo, por favor, conte para nós aí o que é a USP Urbanismo, como que vocês pensam o desenvolvimento de uma cidade, me dá seu currículo aí, a sua introdução. Obrigado, Tomás. Prazer aí estar com você e discutir esse tema que para a gente é tão caro, o urbanismo. Há tantos anos a gente vem atuando nessa área. A SP Urbanismo, para quem é aqui de São Paulo deve conhecer, essa empresa municipal com o nome de EMURB. A EMURB é uma empresa controlada pela Prefeitura Municipal, e ela é o braço executivo, vamos dizer assim, né? Ela é o ente da administração municipal que executa, historicamente sempre executou, os projetos e as obras públicas, desde a abertura de avenidas, pontes, planos de urbanização nos anos 70 e 80, uma empresa que surge aqui em São Paulo em 1972, e que tem essa conotação de executar os planos, né? E aí a gente vai poder falar um pouco sobre, cronologicamente, o que são esses planos, né? O que tem sido esses planos ao longo dos últimos 40 anos, praticamente, que é o tempo de atuação da SP Urbanismo, antigamente chamada de EMURB, né? Desde 2010 houve essa alteração. E nós, como devemos ser, né, como uma empresa municipal, a gente atua sob orientação do planejamento urbano, né, das políticas de planejamento urbano, e que, felizmente, eu acho que é muito pertinente o tema para hoje, felizmente a gente vive um período em que tá possível planejar a cidade de São Paulo. É um tempo em que a gente tem um crescimento populacional a taxas decrescentes, a gente tem esse número baixando de 1%, né, o crescimento anual da cidade, e a tendência é que no ano de 2040 a cidade passe a reduzir a sua população, por diversos fatores. Então, a SP Urbanismo ela vem acompanhando essa evolução dos tempos, e hoje a gente tem trabalhado muito nos instrumentos de execução desses planos de maneira mais contemporânea. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, envolvendo participação, envolvendo a iniciativa privada, cada vez mais importante para a realização desses planos, ou seja, para a concretização dos planos em projetos e futuramente em obras. E eu atuo na SP Urbanismo exatamente nesse meio de campo entre a iniciativa privada e o poder público, escutando, dialogando, contrapropondo e tentando responder, né, às demandas da sociedade de uma maneira bastante franca, bastante transparente, bastante legítima, para a gente não enxergar aqui
que existe dois lados opostos no balcão, é o contrário, né, que a gente pode e deve seguir o setor público e a iniciativa privada de mãos dadas, porque temos o coletivo e é nele que a gente vai se apoiar. Agora, Marcelo, aproveitando que você falou esse momento, eu acho que é um momento muito rico, não é? Porque todos nós que vivemos uma quarentena por conta dessa pandemia, estava conversando com o Igor, a gente viveu exaustivamente a nossa convivência com a nossa casa, com a nossa moradia. E tivemos a introdução obrigatória de um trabalho remoto feito dentro de casa. Então, simultaneamente, nós tivemos uma pressão sobre o nosso uso da nossa casa e sobre o nosso uso de um escritório remoto. Esse escritório adaptado e com criança passando, cachorro latindo e tal, mas o aumento e a obrigação dessa aceleração que foi dada por conta da pandemia nos obrigou a, como diria no meu tempo, fazer uma madureza de tecnologia para chegar onde a gente chegou hoje, de poder ter um bate-papo como esse aqui. Esse pano de fundo que você deu sobre a IMURB, a antiga IMURB e a SP Urbanismo, é exatamente um pano de fundo que eu queria para que a gente possa discutir esse tema embaixo desse guarda-chuva, que é pensar a cidade na dimensão de uma cidade como São Paulo. Meu outro querido convidado é o Igor Mel, da Porte Engenharia, que está fazendo um movimento significativo no Eixo Platino, lá na Zona Leste. É uma inserção arrojada no tecido urbano, pensando exatamente num modelo de desenvolvimento de centralidade equilibrada. Igor, por favor, conte um pouco para nós de você e da Porte e do Eixo Platino. Tomás, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí. Concordo 100% com as colocações do Marcelo em relação a trabalharmos juntos. Essa linha de pensamento ela é extremamente importante para a gente continuar seguindo, convivendo em sociedade, né? Enfim, vivemos todos juntos. Falando um pouco sobre o negócio, sobre a nossa forma de pensar, sobre a empresa, o que guia muito a gente, né? O desenvolvimento humano por meio da transformação urbana, isso faz com que a gente, esse é o nosso propósito, isso faz com que a gente siga aí todos os caminhos, diferente de muitas das empresas do nosso segmento, né? Quando o pessoal tenta colocar a gente como mercado imobiliário e naquela caixinha, a gente tem um pouco de dificuldade de se enquadrar ali. O fim do dia é o ser humano ao centro e usar a empresa como uma grande ferramenta e cada empreendimento como um equipamento urbano, seja ele de residencial, comercial, varejo, saúde, ensino, entretenimento. E, acima de tudo, ler e conhecer e estudar muito sobre a região onde a gente atua, entendendo o antes, o durante e o depois de cada um desses equipamentos urbanos. Isso eu percebo muitas das empresas do segmento do mercado imobiliário, especificamente, pensando diferente. Então, acho que a empresa hoje está com 34 anos, ela cresceu pautada num residencial de alto padrão, não por simples opção, foco nisso, mas porque a gente percebeu que na região leste era algo que, se não fosse feito, muito mais pessoas teriam deixado a região. Então, essa linha de pensamento ela já não é de hoje, e a gente fez bastante alto padrão na região, 200, 300, 400, até 600 metros, que na época a gente teve um auto-questionamento bastante grande sobre a real necessidade desse tipo de produto, e a gente percebeu que se não tivesse sido feito, muito provavelmente muitas famílias de fato teriam deixado a região, que era um produto necessário. Desse tamanho a gente acabou fazendo só um, é o maior de toda a região leste em área privativa. E acho que não vejo espaço nem necessidade para um outro nesses últimos anos. E aí a gente começou a ampliar um pouco mais as reflexões, e vamos falar mais a respeito disso hoje no nosso bate-papo, sobre entender todas as outras necessidades da região.
no meio do caminho a gente acabou fazendo muita pesquisa focada em saúde. A região leste é uma região hoje que muitos têm conhecimento, tem aí mais ou menos 40% da população total de São Paulo, uma região muito grande, maior do que o Uruguai, maior do que muitos países ao redor do mundo. Esse é um outro ponto interessante, sem fugir muito da linha de raciocínio, mas a gente tem que olhar São Paulo como um país, né, principalmente quando comparado a muitas cidades europeias. Existem muitas pessoas a favor e outras não tanto em relação às cidades policêntricas, entendendo que, de certa maneira, ela sempre acaba dependendo de uma grande centralidade e que esse pode não ser o melhor caminho. A gente estava até falando um pouco disso antes de entrar aqui, eu acho que não existe certo e errado, mas de um modo geral é algo que a gente acredita e que a soma de todos os esforços pode levar a gente a um resultado mais interessante. E essa parte da saúde a gente focou muito, acabamos fazendo na ocasião a construção de um hospital bastante grande no Tatuapé, algo que não existia, que fazia que boa parte da população acabasse tendo a necessidade de sair, e quando você precisa se deslocar na cidade de São Paulo, distâncias maiores, a saúde não espera, né? Então, isso está acontecendo conosco agora em várias outras frentes, seja no varejo, tiveram outras empresas que contribuíram muito, ou no entretenimento e no ensino. E a gente optou aí por fazer muitos desses estudos, entender a real necessidade. Começamos agora pelo corporativo, que é algo que não existe na região leste como um todo, né? A sala comercial para o profissional liberal, ela existe numa quantidade bem pequena, mas o emprego assim, em quantidade, ele não está... não tem essas características, o público está saindo de lá, tem esse movimento pendular muito questionado, como existe na região sul também e na norte. A lógica do que a gente chamou de cidade policêntrica é exatamente que quando nós tivemos na década de 70 o espraiamento da cidade de São Paulo, o mercado imobiliário ele é um mercado meio extrativista, porque ele sai buscando terrenos mais baratos e vai se afastando. E ele vai se afastando do centro principal, mas ele se desloca de forma monotemática. Ele se desloca ou porque eu fiz um centro logístico, ou porque eu fiz um condomínio fechado, residencial, ou porque eu fiz um escritório, 3 torres, 5 torres de escritório, como, sei lá, o Bradesco fez, enfim. Mas hoje, e eu acho que o grande ensinamento da pandemia e essa reflexão que a gente está fazendo, e que você muito bem colocou, quando a gente desenha um produto e quando a gente faz uma inserção urbana que contém diversos produtos imobiliários, você está fazendo um desenvolvimento urbano e não só imobiliário. E a lógica é atender uma demanda que se apresenta voraz e necessária para alguns produtos. Como você vê, você atendeu a demanda para a saúde fazendo um hospital, não é? Acabou abrindo portas para outros, inclusive. Depois desse... A âncora traz os seus satélites todos, né? Clínica médica, consultório médico, pequenas cirurgias e assim por diante. Essa lógica da descentralização sistêmica é o que a gente está aqui discutindo e debatendo, porque, como a gente falou, não tem certo, não tem errado, mas tem, sem dúvida alguma, a busca por uma qualidade de vida e a redução, e o que mais prejudica, e a gente vê isso aqui em São Paulo e nas grandes cidades, o que mais prejudica a qualidade de vida é esse movimento pendular, de que você sai de manhã, volta de tarde, nos horários de pico, e você fica 2 horas, 1h30 no trânsito, um tempo que acabou nessa pandemia, sendo incorporado uma parte para o trabalho e uma parte para a qualidade de vida mesmo, para você poder ficar na sua casa, para poder ficar com seu filho, e assim por diante. A gente levantou a média nesse trajeto pendular que a gente atua região leste e as outras centralidades, diária é de 3 horas e 44. E de volta. Que loucura. Que loucura. Agora, o Igor, o eixo platino foi meio que batizado de Berrini da Zona Leste, né? Eu não gosto disso, porque a Berrini, durante muitos anos, ela sofreu porque ela só tinha escritório, né? Se quisesse almoçar,
você descia de um escritório, você não tinha um restaurante para almoçar. O Eixo Platino não é assim, ele, pelo menos aos meus olhos, ele é uma centralidade multiprodutos que está pensando na qualidade de vida daquela região como um todo, não é? Ele é um movimento inicial que a gente tenta colocar grandeza, ele não é pequeno de fato, mas que para transformar uma região leva muito tempo e tem que se fazer muito mais coisa. Nas análises que a gente tem feito, depois eu vou falar um pouquinho sobre um departamento que a gente criou de ciência urbana para entender o antes, o hoje e o que pode acontecer mais para frente. Isso é algo que eu adoraria até compartilhar um pouco mais com o Marcelo em outras ocasiões também. A gente tem percebido que o impacto dele, ele vai gerar um impacto na região, mas não tão grande quanto a gente imagina no longo prazo. E existem algumas regiões que a gente está mapeando que elas podem seguir caminhos não tão interessantes se a gente não fizer alguma intervenção ali. E isso é um trabalho que a gente conta com não só o poder público, mas também com a participação de outras empresas do setor privado. E aí esse movimento do Eixo Platina, ele é de fato um primeiro movimento, como aconteceu com a saúde, e acabou, acabei não falando nomes, mas a gente fez a unidade do São Luís Anália Franco, tem aproximadamente 300 leitos, e a AMIL veio em seguida e fez o Hospital Vitória. Isso possibilitou também o crescimento do Hospital Vila Lobos, que foi posteriormente também adquirido pela Rede Dor, pelo Grupo Dor, que hoje é proprietário também do São Luís, e o próprio SEMA, que estava ali no Vila Lobos, para quem é da região e conhece esses nomes que eu estou colocando, ele construiu um novo. Então isso acaba acontecendo com várias outras frentes, e no caso do Eixo Platina, a gente está tentando ter essa visão abrangente. A gente começou olhando para o universo do corporativo, a gente percebeu esse movimento pendular, a gente viu uma primeira geração que a gente conseguiu reter uma parte dela, porque ao passo que eles não encontravam moradia de qualidade, eles estavam indo para Alphaville, Jardins, Moema, etc. E a gente reteve uma parte deles ali na região para manter esse equilíbrio em termos de cidade. E aí, agora os filhos desse pessoal que ficou, ele continua fazendo movimento pendular quando ele vai estudar num local distante, que tem qualidade, e quando ele se forma e busca um emprego qualificado, ele não encontra esse emprego qualificado na região. Então ele ou muda durante a faculdade para evitar o pendular, ou acaba mudando depois quando ele encontra um emprego qualificado. Então, olhando para essa outra geração, a gente colocou um nome de êxodo cultural, e a gente está olhando para esse jovem e pensando, legal, o que acontece? Por que está ocorrendo esse movimento pendular? Os escritórios aí como Cushman Colliers, Jones Lang LaSalle monitoram, entre vários deles, a Cheber Richard Ellis também monitoram a quantidade de corporativo e salas comerciais na cidade de São Paulo, divulgam reportes trimestrais de que hoje a gente tem aí aproximadamente 16 milhões de metros em área de prédios comerciais, seja sala ou corporativo. Quando a gente olha para a região leste inteira, com 40% da população, a gente identificou, e isso motivou a gente a iniciar pelo corporativo, a gente identificou a totalidade aí de 200 mil metros, mais ou menos, apenas de salas comerciais, nesse universo de 16 milhões de metros quadrados, com 40% da população, estamos falando aí de aproximadamente 4 milhões e meio de pessoas. Então, mas você mantém uma lógica de atender, morar e trabalhar, saúde e educação. E isso faz com que você tenha uma retenção dessa população na sua centralidade. Perfeito, sem esquecer do entretenimento, varejo e todas essas outras frentes. Supermercados e tal. Agora, Marcelo, como que o poder público encara esse movimento mais arrojado, vamos assim dizer, da iniciativa privada, trabalhando a quatro mãos? Hoje existe espaço para isso, né? Para você pensar a cidade dessa forma policêntrica, sendo que a descentralização é sistêmica, não é uma descentralização monotemática. Como que o poder público enxerga esse movimento? Olha, a visão do urbanismo equilibrado, né, sempre teve no nosso imaginário, né, o urbanismo enquanto uma ciência que busca esse equilíbrio, ou essa densidade equânime, né, entre o morar, o trabalhar, o lazer, a educação, e as 5 funções que perfazem a ciência do urbanismo. Desde antigamente, quando as cidades começaram a se organizar no entorno de uma praça,
as cidades mais medievais, em que se encontrava uma vantagem locacional ao estar ali próximo ao mercado, próximo ao comércio e justamente Que é a igreja, né? A igreja. Então você tinha o senso de comunidade e que na sua mais ampla interpretação ali prevalecendo, né? Então você tinha o convívio comunitário, você tinha o consumo, o comércio e as atividades de festividades e tudo mais. Com o passar do tempo, a gente teve todo esse movimento do final do século XIX, início do século XX, dos funcionalistas, que começaram a enxergar a cidade de uma maneira monofuncional, muitas vezes voltada só para o lazer, ou voltada só para o meio ambiente, quer dizer, sem misturar as funções de produção juntamente com as funções do morar, né? Então, assim, moraria-se muito bem se todos tivéssemos uma cidade-jardim, mas teríamos que nos deslocar até o nosso local de trabalho, sejam eles a indústria, sejam eles o comércio e tudo mais. Veio o modernismo, vieram as cidades funcionais, veio Brasília, a setorização e esse zoneamento que hoje é uma coxa de retalhos, né? Ele ainda tem um pouco do pé naquela tradição funcionalista, mas ao mesmo tempo que ele está já com o pé lá na frente, pensando na multiplicidade dos usos, lembrando sempre que multiplicidade de usos é o que a gente deve pegar de bom das cidades, né? É bom a gente andar a pé, ir a pé para a escola, ir a pé para o trabalho, ir próximo do parque, dos nossos lugares de lazer. Mas tem uma historinha interessante, Tomás, que eu queria contar aqui, que aqui em São Paulo, né, a gente vem correndo atrás da expansão urbana, a gente, quanto poder público, ou, enfim, os gestores públicos, né, no sentido do planejamento, vem correndo atrás de uma urbanização expandida que, de fato, não dava para correr, né? De norte, sul, leste, oeste, São Paulo cresceu muito mais do que foi possível se planejar. O plano diretor de 2002, enquanto o secretário era o Jorge Wilhelm, que foi quando eu entrei na prefeitura, foi a primeira experiência de poder público que eu tive, ele já era um plano de cidade policêntrica, né? Foi naquela ocasião em que a visão mais exacerbada de descentralização ou de criação de polos locais, né, centralidades regionais, foi levada a acepção de plano, né, de mapas, que até então a gente vinha de uma coxa de retalhos do nosso zoneamento. Sim. Que pintava a Z1, a Z2, a Z4, enfim, a Z8. Mapas coloridos. Mapas coloridos que, enfim, não acabavam nem reconhecendo a realidade e nem propondo soluções programáticas para o futuro. O plano de 2002, ele inova nesse sentido, mas ele não avança tanto quanto a gente esperava. Ele inova no sentido do plano, no sentido da visão sistêmica de que são 32 centralidades, são as nossas 32 subprefeituras, e que, teoricamente, elas têm que ter a sua autonomia, o seu centrinho comercial, já tem as suas ruas comerciais, a sua administração regional, os seus funcionários públicos capacitados para aprovar e licenciar empreendimentos na escala de uma cidadezinha, porque, afinal de contas, uma subprefeitura com 150, 200 mil habitantes, de fato, é muito maior do que muitas cidades brasileiras. E agora, respondendo a sua pergunta, a gente enxerga, o poder público enxerga isso de uma maneira extremamente positiva. O que estava faltando, e eu acredito que concatena, né, conecta com o plano de 2002, foi que o plano de 2014, plano diretor estratégico, ele veio num momento em que havia uma visão, passou-se a ter uma visão não só da descentralização, mas da maneira de como conectar essas centralidades, né, os chamados desenvolvimento orientados pelo transporte, né? Então você Sim. tem a exacerbação do papel importante de uma centralidade e das suas ruas comerciais, mas a gente precisa conectar efetivamente as centralidades. Perfeito. E aí que eu acho que o plano de 2014 ele leva a potência, a 10ª potência, o plano de 2002, na medida em que
ele vai sendo, a conexão entre as centralidades vai sendo gerada de maneira quase que orgânica. Conforme os corredores de ônibus vão sendo feitos, conforme as linhas de metrô forem sendo implementadas, as estações forem abrindo, esse rastro de conexão entre as centralidades muda o papel do uso do solo. Né? E aí que eu acho que essa foi a grande virtude do plano diretor, no sentido de fazer o que o Igor estava comentando, que é a redução da desigualdade em termos de distância, né, a redução dos deslocamentos e a fixação da população onde ela já mora, conferindo, seja emprego onde não tem e, ao mesmo tempo, moradia onde tem muito emprego. Né? Então, eu acho que essa conexão ela é muito, muito bem-vinda. E esse pensamento, né, Marcelo, ele traz também uma possibilidade de convívio de diversas camadas sociais, né? Você tem diversas camadas socioeconômicas que podem conviver num bairro tranquilamente, como qualquer bairro de São Paulo, você encontra casas de $1 milhão e casas de R$500 mil. Então, eu acho que esse convívio e esse desenho urbano pensado de tal maneira a acolher todo tipo de população, porque o desenho dos produtos imobiliários que vão ser inseridos no tecido urbano estão no intuito de atender demandas das populações, de qualquer tipo de população, não só criar guetos de gente rica e nem guetos de gente pobre, mas sim um pensamento sistêmico de diminuição das diferenças sociais e possibilitar esse convívio, esse pertencimento a esse bairro, porque eu tenho orgulho de morar lá, trabalhar lá, meu filho estuda, meu filho termina a faculdade, volta e continua trabalhando lá, que é um pouco desse orgulho de pertencer a um determinado lugar, né? Então, acho que essa lógica, eu acompanhei com você essa coisa do plano diretor, eu acho que esse plano diretor é um facilitador, que permite essa conectividade econômica e essa conectividade urbana, ampliando o número de modais e ampliando essa facilidade que você tem de diminuir as distâncias e não ficar tendo que se deslocar 2 horas, 3 horas, né, Ingo, você falou? 3h44. A média. Ir e vir. Ir e vir. Mas eu acho que eu concordo plenamente e fico super grato de ouvir essa tua opinião, Marcelo, porque, como o Igor falou, tem correntes que querem uma cidade compacta, não querem expandir, e tem correntes que querem expandir, mas não um espraiamento do modelo de 70, 80, expandir no sentido sistêmico de uma centralidade, né? Eu acho que a gente tem hoje esse modelo, né, Igor? Acho que sim. Acho que, retomando até um ponto que vocês haviam colocado aí, eu queria abordar 2 pontos, que é o mercado imobiliário de fato extrativista, né? Não só no sentido de espraiar, mas no sentido de, olha, eu vou ali, eu vou extrair o que aquela terra pode me dar e eu vou embora. Eu não quero saber o que vai acontecer depois. Eu coloquei o dinheiro no meu bolso. Eu vou procurar uma outra terra igual. Que eu possa extrair o máximo dela e eu não quero mais saber se ela vai ser fértil ou não. Para mim, ela foi fértil, ela me alimentou e eu estou indo embora. E a gente não pode pensar assim. A ferramenta que a gente tem na mão, em se tratando de uma empresa que atua nesse mercado, ela pode funcionar muito para o bem ou muito para o mal, né? Ela pode fazer muito bem ou muito mal para a cidade. E essa consciência... né, Igor? Exato. Essa consciência, o poder público é importante que ele ajude e a gente traga discussões, claro, da iniciativa privada, mas se a gente não regula, deixa 100% solto, fica realmente muito complicado. Eu acho que eu concordo com as colocações em relação ao Marcelo do novo plano diretor, e a gente, muitas pessoas conhecem a empresa porque a gente atuou muitos anos no alto padrão, mas uma das coisas que a gente está atuando cada vez mais agora, e não é uma só tendência ou onda, que é essa questão do apartamento menor, a gente está olhando para a cidade com certa cautela. A gente vê mudança de comportamento, né, na sociedade. Essa geração que vem chegando, muitos estão muito mais interessados em alugar,
em viver suas experiências, né, em poder mudar de um imóvel para o outro, por isso morar num compacto, e famílias menores, ou muitas vezes nem se existe uma família, né, o foco no pet, etc. Então, assim, 6 em cada 10 apartamentos lançados no ano passado foram abaixo de 45 metros. Né, isso a nível São Paulo. E a vida também foi ficando mais prática, não é? Sim, sem dúvida. E essa pandemia, nesses 150 dias que a gente está trancado, a gente percebeu nitidamente que tem um monte de coisa que a gente tem na casa da gente que é supérfluo, né? Exato. Então, fechando essa ideia, Tomás, assim, a gente não só está olhando muito mais para o compacto, porque na região onde atuamos, apenas 10% desse número que eu falei foi feito na região do Tatuapé, tá? Que é onde a gente acaba mais tendo uma atuação forte ali. E a gente está olhando também agora para essa estrutura do Minha Casa Minha Vida, seja ele o nome que quiserem dar aí, mas focado nessa econômico, né? Um produto econômico, não precisa ser Minha Casa Minha Vida, mas é um produto econômico que tenha respeito pelo morador, que tenha uma estética agradável, que tenha um desenho arquitetônico, que não precisa ser aquela coisa horrorosa que você tem um mar de prédios e casas sem nenhuma área de interação, nenhuma área verde, nenhum supermercado, nada, né? Concordo 100%. Esse extrativismo precisa começar a diminuir e ter uma responsabilidade social de ser provedor de um pouco mais de qualidade de vida para essa classe mais econômica. Acima de tudo, o ser humano ao centro, um propósito aqui de atender a necessidade da sociedade e buscar o máximo de equilíbrio que a gente puder buscar. No fim do dia acaba sendo isso. Então, essa mescla que você colocou de arquitetura, de qualidade de vida, todo mundo quer morar bem, quer poder consumir bem. Você vai ter o varejo que está voltado para um padrão mais alto, vai ter o varejo que está voltado para um padrão não tão alto. Então, esse equilíbrio ele é necessário e a gente pretende atuar cada vez mais em várias destas frentes, entendendo o hoje, entendendo o ontem e aonde a gente tem mais para frente. Sem pensar, olha, vou na oportunidade, ponho o dinheiro no bolso e vou embora. Esse modelo de negócio não funciona para a sociedade. Maravilha, é isso mesmo, eu concordo plenamente e fico super feliz que existam empresas como a Porte que tem esse pensamento de legado, pensamento de responsabilidade social. Nos nossos estudos de mercado, de demanda para diversos projetos de aeroporto, de porto, de rodovia, desenvolvimento de bairros planejados, hoje a gente tem uma série de projetos, a gente enxerga exatamente essa diversidade de públicos que precisa ser atendido e não somente ser provedor de um tema, de um monotemático, seja condomínio fechado ou seja Minha Casa Minha Vida. Entre esses dois extremos existe uma série de mundos e uma série de necessidades que podem perfeitamente conviver dentro de um espaço geográfico maravilhoso da centralidade. Eu recebi uma pergunta aqui, vou dirigir para o Igor, que a pessoa perguntou como é que é o problema da segurança. Parece que o Tatuapé teve aí um acréscimo, um crescimento de violência, de insegurança lá. Você acompanhou isso, Igor? Eu li a pergunta aqui, se eu não me engano, ela está com o nome de Vivi Biani, eu queria cumprimentá-la. E o que eu percebo que acabou acontecendo é que quando a gente tem a pandemia e a gente tem uma questão de um pouco de... eu já vejo com um pouco de falta de respeito, o povo ele quer ter um entretenimento. Né? A gente está com todos esses locais de entretenimento fechados. E o pessoal, muitas das vezes, não tem o melhor local para moradia ou também estão sentindo muita falta de entretenimento. Então, não é só uma questão de violência. Cada coisa precisa ter o seu espaço para o que é destinado ali, né? Então, com os espaços de entretenimento fechados, as baladas, por exemplo, fechadas, o pessoal começou a ir um pouco mais para as praças. E estaciona o carro, se reúne na praça, liga o som do carro, começa a beber alguma coisa, e muitas dessas praças não estão em regiões que você tem muitas moradias. Né? E aí, de fato, a bagunça, a bebida, tudo isso não foi feito para acontecer naquele espaço, naquele ambiente. A polícia, coitada, sofre, está o tempo todo ali, né, tentando resolver estas questões, mas eu acho que isso é passageiro e isso deve retornar para os locais adequados. Ótimo, ótimo.
Obviamente, quando a gente tem uma intervenção dessa ordem, é uma intervenção urbana, não é um projeto imobiliário, é um projeto urbano, e eu acho que tem aí uma interface com o poder público muito maior, porque algumas coisas que são responsabilidade, vamos assim dizer, do poder público, como saúde, educação, segurança, acabam sendo meio divididas entre o público e o privado, não é, Marcelo? Sem dúvida. Não é fácil planejar, mesmo com esse ritmo mais apropriado de crescimento da cidade, é uma dificuldade muito grande porque existe uma dinâmica imobiliária em que a gente tem uma linha tênue, né, entre o Estado regular, direcionar, induzir, né, vamos usar qualquer um desses verbos aqui, no sentido de buscar uma melhor qualidade da cidade, é uma linha tênue entre você transformar esse projeto, esse plano de sucesso, e você transformar ele numa amarra, numa algema. Né? Então, o que a gente tem de instrumentos para planejamento? Né? A gente tem, primeiro, conhecimento técnico. Faz parte do conhecimento técnico dados. Né? Sem dados não há forma de planejar. Né? E o Igor muito bem colocou aí para o empreendimento em específico, quer dizer, fez uma pesquisa para entender de onde as pessoas vêm, para onde as pessoas vão, onde elas trabalham, onde elas moram, para gerar dados, gerar informação para poder fazer o plano de uma maneira efetiva. Na cidade de São Paulo, nós estamos fazendo constantemente, mais recentemente agora, um acompanhamento par e passo desses dados, né, de origem e destino, de desejo por moradia e de dinâmica da produção imobiliária. Então, assim, faz parte da construção da cidade a dinâmica imobiliária, né, a atividade de construção como a Forte faz, sim, assim como tantas outras fazem aqui em São Paulo. Então, não há contramão, nós não podemos andar na contramão, nem as construtoras, as incorporadoras, nem o plano que está sendo ali concebido. Então, a gente vem tentando se apropriar do modelo que as incorporadoras, que os clientes dessas incorporadoras vêm demandando para aquisição, locação na cidade de São Paulo, e pegando essa apropriação através de dados, buscando direcionar os sentidos de para onde essa cidade vai, e como é que essa cidade vai. Então, só para citar um exemplo muito também curioso. Quando nós, eu falo nós, enquanto poder público, quando nós delineamos a polêmica cota-parte de unidades por terreno nos eixos, né, nos eixos de expansão da transformação urbana, as ZEUs, a gente assumiu uma dimensão de que, se o empreendimento for feito no CA4, ele vai ter 80 metros quadrados. Os Sim. dados demonstraram que na última década e meia, naquela ocasião, ou seja, desde 2000, aproximadamente, o ano 2000, os empreendimentos médios na cidade de São Paulo tinham 73 metros quadrados, majoritariamente. A média, 90% dos empreendimentos de São Paulo tinham 73 metros quadrados como característica. Então, a gente pensou o seguinte: precisamos fazer com que essa tipologia ela continue sendo feita, mas ela seja feita no local mais próximo do sistema de transporte, com a possibilidade Sim. da pessoa não precisar usar o seu carro e poder acessar o sistema de transporte. Então, a gente fez assim. Só que, estou fazendo essa volta pelo seguinte: o dado que a gente tinha naquele momento gozava de uma prosperidade da atividade imobiliária que, vocês vão lembrar, né, entre 2008 e 2012 ou 2013, foi o auge da atividade imobiliária no município de São Paulo. E foi o auge da produção em quantidade. Época de IPOs, né, as aberturas de capital. Né? Que está acontecendo de novo, né? Então, que está começando a acontecer de novo.
Logo depois que o plano diretor é aprovado, existe um processo recessivo que afetou o Brasil todo, e, obviamente, a indústria da construção civil e o mercado imobiliário sofreu na pele, né? Sofreu primeiro esse impacto e vem voltando aos pouquinhos. É claro que a gente sofre, enquanto coletividade, uma informação em contrário, né? Uma repulsa de certas medidas que foram tomadas ou de certas indicações e leituras que foram dadas pelo plano diretor, porque o poder público vinha atuando de uma certa maneira com os dados que estavam disponíveis naquele momento. Felizmente, o processo de planejamento ele é um processo dinâmico, ele é um processo que ele é retroalimentado com mais dados, com mais informações, e que ele deve sofrer um processo de correção de rumos, ajustes, alinhamentos. E tem data para isso acontecer, né? Então, o plano diretor em si começa a partir do ano que vem, ou daqui a um ano ou dois, um processo de revisão, em que novos dados vão alimentar esse processo de planejamento, que nada mais é do que um sistema de planejamento. A gente tem hoje o GeoSampa, que é um sistema de georreferenciamento maravilhoso, né, que é público e disponível a todo e qualquer, seja construtor ou cidadão, e a gente espera que, até lá, essas novas informações, novos inputs, eles ajudem a melhorar ainda mais. Só para não deixar de mencionar, na questão dos equipamentos públicos, a gente vem trabalhando com um sistema de financiamento que aqui em São Paulo é extremamente impactante, que é a captação da outorga onerosa do direito de construir. O Fundo de Desenvolvimento Urbano, não à toa, e aí eu volto lá ao plano diretor de 2002, criado naquela ocasião, o Fundurb, ele tem essa prerrogativa de capturar recursos de onde a atividade imobiliária atua de modo forte e distribuir esses recursos em hospital, em reforma de escola, em ações... E equilibrar, né? Equilibrar a centralidade também, né? Eu acho interessante, quer dizer, depende, obviamente, do gestor que está ali na frente, dando a devida prioridade. Mas o Fundurb, ele não se furta daquilo que a gente chama de redução das desigualdades destas centralidades. Ele se presta à pavimentação de calçada, ele se presta a melhorias de praças, ele se presta à reforma de uma escolinha municipal. São coisas Marcelo, que você não tem recurso. Não, eu só queria, pegando essa mesma coisa que você está falando, eu só queria uma dúvida. Nas operações urbanas, o dinheiro captado pelo CEPAC, ele é reaplicado na área da operação urbana. No fundo é a mesma coisa? Das outorgas onerosas? Pois é. Ou eu posso aplicar em qualquer lugar? Não, no fundo ele tem tem o mesmo objetivo, eu diria que é um objetivo de se apropriar da valorização e retroinvestir em favor do coletivo a valorização provocada pela atividade imobiliária. Participar da atividade imobiliária. Os destinos são distintos, né? Quando se define uma operação urbana dando uma prioridade para aquele local, o destino do investimento é aquele local. Então, ele é um instrumento por si contraditório e quase que paradoxal, né? Espera-se que valorize demais a terra, que com isso a cidade se beneficiará de maior arrecadação naquele local definido como perímetro do projeto, da operação urbana. Por outro lado, a outorga onerosa ela pressupõe um aumento da atividade imobiliária nas zonas de maior desejo, de maior, vamos dizer, interesse imobiliário, para poder distribuir e reduzir essas desigualdades nas regiões menos ofertadas e menos interessadas na atividade imobiliária. Então, o regime é o mesmo. O ativo que o poder público está ofertando por um determinado valor é o mesmo. Isso que é interessante. É o potencial construtivo adicional. Essa é a grande importância do potencial construtivo. Só que com o intuito de implantar de maneira pública o projeto de uma operação urbana e implantar de uma maneira pública
o projeto de redução das desigualdades das áreas menos assistidas por pavimentação asfáltica, por calçadas, por escolas de nível básico. Então, Igor, lá no Eixo Platino, vocês tiveram alguma operação semelhante a essa? Vocês se referem em relação ao pagamento de outorganerosa? O que a gente procurou fazer, e assim, eu sei que parte disso a gente está conseguindo executar, foi chegar bom, agradecer a Gabriela Pena aí, as palavras, né, que eu estava vendo na mensagem também. Muito obrigado aí, sempre está apoiando a gente, tem bastante gente mandando mensagens muito legais. O que a gente procurou fazer foi pegar em alguns projetos, já que a gente tem intervenção em espaço público, né, dentro do Eixo Platina, a ideia é que a gente possa contribuir, focar no pedestre, né, tentar reduzir os carros, fazer com que ele possa fazer tudo a pé, né, morar, trabalhar, ter a parte de varejo e serviços na base de cada uma destas torres. A princípio são 6, agora 7 torres. Não é um único empreendimento, um único terreno, né, uma única área, são várias áreas entre o metrô Carrão, Tatuapé e Belém. E cada um desses empreendimentos fazendo aí o alargamento das calçadas, melhoria da arborização, trabalhando com parklets, entre outros diversos pontos, mudando mão de ruas, etc. E uma das nossas sugestões com o poder público foi, olha, podemos aqui pegar parte desse recurso que já é destinado à outorganeurose e aplicar aqui nesse trecho para que ele seja utilizado para isso. Alguns eu sei que funcionou na totalidade, outros de forma parcial, outros nem tão bem, mas é algo que a gente vem tentando trabalhar para que a gente possa ter esse equilíbrio. Acho que a ideia é muito boa do que o Marcelo. Veja só, a gente está olhando para a cidade, sempre pensando na cidade de São Paulo, que é uma megalópole. Então, a lógica que aqui nos atinge é uma lógica diferente de cidades menores. Mas aí eu acho assim, o conceito de descentralizar e o conceito de ter uma conectividade econômica entre esses núcleos, multinúcleos que a cidade pode ter, na sua opinião, Marcelo, as cidades com que habitantes, com que tamanho, mais ou menos, começa a se descentralizar? Ou, melhor, começa a ter necessidade de pensar em se descentralizar e ter um plano diretor que seja amigável com essa descentralização, né? Porque se o plano diretor não permitir que eu tenha serviços junto com moradia, eu não consigo. Né? Eu acho que as cidades, elas, por força de lei federal, acima de 20 mil habitantes, já teriam que constar tendo um plano diretor municipal. 20 mil habitantes ainda é uma cidade muito, muito pequena. Em geral, a dinâmica de uma cidade com 20 mil vai demorar muito para alcançar 100, 150 mil habitantes. Mas, seguramente, um município com mais de 100 mil habitantes, ele já deve pensar na criação de polos alternativos, de multiuso, de multiplicidade de usos no seu uso do solo. Mas aí eu queria destacar uma questão, que ela é o aproveitamento do uso do solo de maneira concentrada. Então, a gente tem uma questão da densidade, que ela é crucial. Se a cidade inteira, muitas cidades do Brasil, a gente vê que a cidade inteira permite diversos usos. Só que aí você perde a potência de fazer com que hajam centralidades pujantes, verdadeiras centralidades, porque a cidade ela não é inteira uma centralidade, né? Então, o uso do solo, ele deve ter essa gradação. Então, e é uma gradação que não é uma coxa de retalhos, né? Que eu vou falar, aqui só moram, aqui só trabalham, aqui trabalham com baixa densidade, ali moram com um pouco mais alta densidade. A ideia é que a gente tenha e aproveite as regiões que já são identificadas como centralidades, normalmente o centro das cidades, e que aos poucos a cidade ela vá gerando
um ou dois polos alternativos de morar, trabalhar, e consumir e ter seus momentos de lazer e educação. Porque sem isso, você não potencializa aquilo que é mais caro, não no sentido do dinheiro, mas aquilo que é mais importante para a cidade, que é a sua terra, a terra urbana. Né? E por isso que eu sou aqui um entusiasta do uso do solo de maneira do potencial construtivo público utilizado de maneira inteligente e eficiente nos municípios, porque senão o poder público acha que ele tem direito a vender muito caro o seu potencial construtivo, e a iniciativa privada, que constrói efetivamente a cidade, acha que não tem direito de não pagar nada para a prefeitura, não é nem para a prefeitura, né, para retroinvestir no município. Então, eu acho que essa calibragem, esse diálogo, ele é fundamental na geração de centralidades e uso do solo. Legal. Deixa eu falar. A gente nem tomou cerveja, nem tomou vinho, mas já quase uma hora que a gente está conversando aqui nesse papo super agradável. Falta 5 minutos para terminar o programa. A gente não tem uma necessidade rígida, pode passar um pouquinho, mas eu quero aproveitar esse tempo para dizer duas coisas que são extremamente pertinentes aqui. Nós temos um representante da iniciativa privada e um representante da iniciativa privada do setor imobiliário, e um representante da prefeitura, do poder público, com todas as características de olhar para um sistema de legislação facilitador, progressista, incentivador do desenvolvimento urbano. Nós estamos entrando no ano que vem, num ano de eleições de prefeito. Queria ouvir de cada um de vocês um pensamento de que como é que a gente vai eleger um novo prefeito que tenha esta visão, e se os 4 anos que um prefeito eventualmente está eleito para governar são suficientes para implementar modelos e estratégias como essas que a gente está falando aqui, que são estratégias de médio e longo prazo, porque você não constrói um eixo platino do dia para a noite, não é um produto imobiliário, você não constrói um bairro planejado do dia para a noite. São necessários anos para você realmente ancorar e desenvolver. Igor, como você enxerga isso? Eu acho que eu concordo 100%. O ciclo é longo, né? É um desafio a gente conseguir fazer conversar esse lado da alternância dentro do poder público em relação a seguir uma agenda, mas o plano diretor, acho que em termos técnicos mais a fundo, o Marcelo consegue nos ajudar mais em dizer período a período, ele vai sendo revisado, são períodos que muitas das vezes, né, são mais longos até do que 2 mandatos, né, a gente teve acho que 2002, 2003, era para ter revisado acho que 2007, 2008, foi para 14, né, Marcelo? Pelo que eu me recordo. Então, assim, acho que esta questão ela tem que ir um pouco além de quem é o prefeito, do gestor efetivamente ali, porque senão a gente se planeja, a gente se programa, não é nenhuma questão da regra do jogo, mas está todo mundo pensando e seguindo aquela linha e de repente fala agora vai para cá, não, agora vai para lá, e aí esses tempos não se conversam, né? Então acho que o ponto é esse, é que isso possa sofrer menos influência essa agenda, né, por parte de cada um dos prefeitos que estiver ali à frente. Vocês acham, Marcelo, vocês acham que os prefeitos estão ficando com uma consciência mais de gestores da cidade ou ainda temos um ranço político de, enfim, passar 4 anos fazendo política ou 8 anos fazendo política e dando muito pouco para a melhoria da qualidade de vida da população? Bom, primeiro eu queria dizer que a iniciativa da Porte, ela chegou para nós, na prefeitura, num determinado momento, de uma maneira muito positiva e surpreendente, quase como uma iniciativa autônoma, isolada. Quer dizer, eles enxergaram todo esse potencial que foi colocado aqui no início, pelo Igor, para aquela região, no sentido de fixar a população,
de fixar os seus, enfim, ofertar produtos para essa fixação e para, inclusive, a atração de mais moradores e trabalhadores. E a visão deles não é uma visão que acaba na gestão de um determinado diretor, ou de um determinado presidente do conselho, ou de um determinado presidente da empresa. É uma visão de longo prazo. Não é um longo prazo de aprovação do primeiro prédio, depois do segundo prédio. É uma visão de perpetuidade, né, de uma maneira de fazer e enxergar a cidade, que é o que nós deveríamos, como empreendedores urbanos, buscar de mais construtoras e mais incorporadoras. O grande dilema do poder público é essa da alternância mesmo, Tomás. Eu acho que o que o Plano Diretor de São Paulo vem buscando, ou buscou a partir de 2002 e depois de novo em 2014, é o sentido de ser um chassis que receba as boas iniciativas, que receba as boas práticas setoriais, que por hora pode ser o setor imobiliário, por outra pode ser o setor do meio ambiente, por outra pode ser o setor da saúde e da educação. Então, o que a gente oferece e a gente imagina que os prefeitos, os candidatos a prefeitos devam seguir daqui para frente, é ter um plano prático em que possam se apoiar, que as suas plataformas de eleição, que as suas plataformas de visão sobre determinadas cidades, faz parte da regra do jogo, cada candidato eleito, prefeito, tem uma visão, uma forma de enxergar a cidade, mas ele não pode perder a prioridade da cidade, né? Ele não pode desvirtuar, ou querendo propor algo que nunca foi pensado, que não estava no plano. E eu acho que, respondendo aí objetivamente, os prefeitos estão, sim, começando a ter uma visão um pouco mais consequentes, né, sobre a gestão da cidade. Eu acho que essa é consequência, né? O prefeito que acha que em 4 anos ele vai resolver e vai estar resolvido, a experiência que eu tenho de poder público demonstra que isso não é verdade, porque uma boa ideia não e quando executada, ela não surgiu naquela gestão, ela surgiu na gestão anterior, ou na anterior da anterior, e é Sem isso dúvida. Que um bom plano deve... É preciso existir maturidade para esse entendimento, né? E, às vezes, a visão política, ela destrói tudo que foi feito na administração anterior para começar tudo de novo. Isso é um monte de dinheiro que se perde, enfim. Meus amigos do coração, eu fico imensamente agradecido a vocês dois por esse papo maravilhoso e quero fazer um convite para vocês. A Urban é sócia do evento Connected Smart Cities, que está na sua 6ª edição. Este ano, por conta da pandemia, a gente resolveu encarar o desafio de fazer o evento totalmente digital. Nos dias 8, 9 e 10, nós vamos ter esse evento digital abordando diversos temas. Já temos mais de 3.000 inscritos, vão ser 300 palestras, vai ter rodada de negócio, vai ter todo um aparato lá que a gente, junto com a Necta, montou, e a gente espera que vocês nos visitem nos painéis. A Urban terá um painel onde vai abordar essa questão de cidades inteligentes, saneamento, bairros planejados e essas coisas todas, e vocês estão super convidados, façam a inscrição lá e sejam meus convidados, pode se inscrever com desconto de convidados do coração, tá bom? Tiveram algumas perguntas que fizeram que não foram possíveis de ser respondidas, a gente vai responder a todos por e-mail ou por WhatsApp, assim que a gente organizar os temas que foram abordados. Então, mais uma vez, Igor, Marcelo, muito obrigado. Tem todo o meu respeito pelo trabalho que a Porte está realizando, meu respeito, Marcelo, por tudo que você tem realizado na prefeitura.
eu tenho acompanhado, e você sabe disso, e a gente tem ainda muitas coisas para conversar, e eu vou convidar você outras vezes, porque a gente ainda nem falou de Pio, imagine só. Pois é. Faz parte. O programa precisa ter 5 horas, porque com o vinho do Igor e com a quantidade de assunto para tratar... Tá bom? Deus querido. Obrigado, Tomás. Imagine, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos. Um abraço.